Olá, professora! Olá, professor! Bem-vindos à aula de hoje. A aula de hoje tem foco nos fatos básicos da adição e da subtração, ou seja, na memorização da tabuada da adição e da subtração, tão essenciais para o letramento matemático, para a alfabetização das crianças. Nós estamos sempre tentando contemplar as aulas com as habilidades da BNCC para vocês verem que as coisas estão muito conectadas. Tudo está muito interligado. Nessas próximas atividades, nós vamos procurar desenvolver essas duas habilidades. Ensino Fundamental, primeiro ano Matemática, habilidade 06. Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver problemas. Vai ajudar, inclusive, vocês a fazer uma conexão com os problemas do campo aditivo que nós já vimos anteriormente. E também construir os fatos básicos da adição e da subtração no segundo ano, que é a habilidade 05, para utilizar esses cálculos, esses fatos básicos no cálculo tanto mental quanto escrito e na resolução de problemas, ok? Você pode se perguntar, mas o que são fatos básicos, Ana? Fatos básicos são aquelas operações geralmente mentais que a gente faz utilizando apenas um algarismo. Então, por exemplo, fato básico da adição seria 6 mais 3, 9 mais 7, 5 mais 1. E da subtração, 9 menos 5, 8 menos 7, 6 menos 3. Ana, mas como é que a gente pode fazer isso? Quais são as opções que a gente tem? Pois bem, vocês viram que a gente analisou aqueles problemas do campo aditivo, estudou os problemas do campo aditivo. Você pode começar com os problemas. Vamos propor problemas bem simples, de apenas um algarismo em cada número. E vamos trabalhando essas ideias com as crianças desde o primeiro ano, até no pré-escolar você consegue fazer isso. No começo, a criança vai perceber, por exemplo, que 5 é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Mas depois, ela vai perceber que o 5 é 4 mais 1, que o 5 é 3 mais 2. Com o tempo, ela vai perceber também que o 5 é 6 menos 1, é 8 menos 3. E as crianças devem ir fazendo os registros gradativamente na linguagem matemática dessas operações, para elas perceberem que a vida está conectada, a vida cotidiana está conectada com a vida escolar. E que a vida escolar ajuda a criança a enfrentar as situações do cotidiano, certo? E a matemática faz parte disso. A matemática vem como um instrumento para ajudar a criança a viver na sociedade. Então, por exemplo, quando a criança faz uma atividade lúdica com tampinhas, fazendo 4 mais 3 igual a 7, é importante que ela perceba que essa brincadeira, essa atividade lúdica, manipulando os objetos, etc., ela tem uma conexão com a vida escolar e que isso deve ser registrado ou pela sentença matemática na horizontal ou pela continha armada na vertical. Assim, a criança vai construindo a linguagem matemática. Isso vai sendo feito gradativamente. Eu gosto muito de trabalhar com quadro aditivo. Então, quando as crianças estiverem fazendo as operações, sugira para as crianças colocarem os resultados dessas operações no quadro aditivo. E isso vai gerar um recurso, a criação de um recurso matemático. Não será um quadro apresentado pelo professor, mas um quadro organizado pelos próprios alunos. No início, eles constroem as adições com soma até 20 e aos poucos vão completando o quadro.
Ao final do primeiro ano, eles já devem ter completado as somas até 99 ou até 100. Depende, se o quadro começa com 1, vai até 100. Se começa com 0, vai até 99. Mas se você não coloca o 0, você corta a possibilidade de explorar o 0 quando a subtração resulta em 0. Por exemplo, 7 menos 7 igual a 0. As crianças poderão criar uma identidade com esse material construído, uma cumplicidade, uma significação para os números que vão estar lá presentes, porque eles vão refletir as operações realizadas por eles. É um exercício simples, é um recurso simples, na verdade, mas de muita riqueza conceitual. O quadro aditivo pode ser mais interessante do que construir aquelas famosas tabuadas, apesar de elas também terem seu valor. Observe que a última soma dessa tabuada azul tem erro, tá? Aqui fica um alerta para quando você copiar coisas da internet. Além do quadro aditivo, tem um outro recurso que está sendo muito usado, a reta numérica. Sim, desde o primeiro ano já estão utilizando a reta numérica. Em 2014, o G1 trouxe uma reportagem sobre educação e como a matemática era ensinada a crianças do Brasil com uma metodologia de Harvard. Pela metodologia de Harvard, a base das aulas é a reta numérica. As crianças são instigadas a responder as questões no quadro. Aqui vemos as crianças contando de 1 em 1, a menina, e de 2 em 2, o menino. Mas na habilidade do ensino fundamental, primeiro ano, matemática, habilidade 5, já é um desafio ajudar as crianças a compararem números naturais de até 2 ordens em situações cotidianas, com ou sem suporte da reta numérica. Você pode criar um exercício desses com seus alunos, desde o primeiro ano. Interessante ver as marcas à esquerda do 0 na reta, escrito como nada. Mas na reta numérica, por exemplo, você pode explorar os fatos básicos da adição e da subtração. Você pode, por exemplo, na reta numérica, mostrar para as crianças que 5 mais 4 é igual a 9 e que 9 menos 4 é igual a 5. São atividades que a gente consegue explorar muito bem na reta numérica. Tem muitos jogos que a gente pode fazer com as crianças para trabalhar adição e subtração, memorizar os fatos básicos. O dominó é um deles. Aqui você pode ver o dominó da adição e da subtração, uma outra opção de jogo para memorizar os fatos básicos. Basta utilizar operações com números de um algarismo em cada parcela. Esse, por exemplo, que você está vendo, é um dominó de madeira industrializado, mas ele pode ser confeccionado em papel cartão ou em material emborrachado. Uma outra brincadeira possível é o quadrado mágico. Quem descobre por que ele é mágico? Sim, um quadrado é mágico quando somando os números que aparecem na horizontal, na vertical ou na diagonal, o resultado da soma é sempre o mesmo. Bom, aí você teria que explicar para as crianças o que é horizontal, o que é vertical e o que é diagonal, né? Mas eu pergunto, os 2 quadrados são quadrados mágicos? Nas escolas municipais, daqui do Rio de Janeiro, costumava ter o jogo Sempre 12. É uma caixa de madeira e com 72 peças, com os numerais de 0 a 6, em quantidades diversas. E aparece uma plataforma dividida em 4 partes. O objetivo do jogo é fazer no total de 12, com 4 peças. No exemplo que você está observando, temos que 6 mais 4 é igual a 10 e 10 mais 1 é igual a 12. A professora Silene, ela gravou alguns jogos diferentes desses que já estão aqui apresentados. O objetivo desses jogos também é a memorização dos fatos básicos da adição e da subtração. Um
um deles é bem para a fase inicial da alfabetização, ainda no pré-escolar, quando essas crianças estão aprendendo a fazer somas até 10. Ela começa com um jogo que, apesar de não ser aquele tradicional jogo da memória, ele é chamado Memória de 7. E faz algumas variações, dando alguns outros exemplos, como memória de 5, memória de 9, memória de 10. Isso sugere que o professor pode escolher a soma que ele quiser e pedir para as crianças participarem do jogo, fazerem o joguinho, certo? Vamos ver? Meu nome é Silene, sou professora e sempre gostei de trabalhar matemática de forma lúdica com os meus alunos. Assim, vou compartilhar com vocês jogos e atividades que fazem sucesso entre os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. Há uma série de vantagens que podem ser enumeradas ao trabalhar com jogos, e hoje eu destaco que os jogos podem auxiliar na fixação de conceitos já aprendidos. Para exemplificar, eu vou começar por este jogo, Memória de 7. Ele é bem interessante para a fixação das formas aditivas do 7 e o material é simples. Você vai precisar apenas das cartas de um baralho. Nesse jogo, podem ser utilizadas cartas de Ás a 6 ou de 0 a 7, caso você prefira utilizar as cartas do Uno. Para dar início ao jogo, as cartas devem ser dispostas na mesa com as faces viradas para baixo, como num jogo convencional de memória. Cada jogador desvira 2 cartas, e caso estas 2 cartas juntas somem 7, ele forma um par. Ganha o jogador que fizer mais pares. A partir da estrutura do Memória de 7, o professor pode fazer variações e propor, por exemplo, que os alunos joguem Memória de 10. Nesse caso, devem ser separadas as cartas de Ás ou 1 até 9. O objetivo, então, seria o de fixar as formas aditivas do 10. Outras regras podem ser combinadas a partir das cartas que forem selecionadas para o jogo e, assim, brincar com memória de 9 ou memória de 5. Como vocês podem ver, neste jogo aqui vai ser preciso fixar apenas 3 formas aditivas. Isso diminui o nível de dificuldade e permite que o jogo seja indicado para os alunos que estão iniciando. O importante é combinar previamente com seus alunos as regras e separar as cartas correspondentes. Caso você queira explorar os fatos básicos com soma até 18, para até contemplar a habilidade 06 do primeiro ano, ela sugere um outro jogo, Memória com Tempo. Vamos ver? Caso você queira trabalhar com todas as formas aditivas de maneira simultânea, sugiro que mostre aos seus alunos como jogar Memória com Tempo. Para isso, você vai precisar acrescentar ao material uma ampulheta e manter separadas as cartas de 1 a 9 ou de Ás a 9. Lembrando que em todas essas versões de jogo da memória, o Ás vale 1. Ao chegar a sua vez de jogar, o aluno desvira 2 cartas quaisquer. Para ganhar, ele deve acertar o total, somando as 2 cartas viradas. Mas ele tem que ser rápido, porque precisa acertar esse total antes que o tempo marcado pela ampulheta se esgote. Pode ser bem mais difícil jogar memória com tempo, especialmente se as cartas desviradas tiverem valores mais altos. E como esse jogo envolve todas as formas aditivas, a soma de maior valor irá ocorrer se o aluno desvirar 2 cartas com o número 9, totalizando 18 pontos em uma única jogada. Tenho certeza que os alunos vão gostar de experimentar estes novos desafios.
Antes de finalizar, eu deixo aqui algumas sugestões. Enquanto os alunos estiverem brincando, é importante que o professor deixe que se divirtam e faça o mínimo possível de intervenções durante a partida, especialmente não repreendendo os alunos que venham a cometer erro de cálculo. Durante a partida, é importante que o professor observe os recursos utilizados pelos alunos para calcular e veja quem já memorizou as formas aditivas. Caso algum aluno encontre mais dificuldade, o professor pode oferecer algum material de apoio para o cálculo, como, por exemplo, tampinhas de garrafa PET. Estas versões de jogo da memória podem estar sendo, ao mesmo tempo, utilizadas por diferentes grupos de alunos de uma mesma turma, o que vai depender da habilidade desses alunos com relação ao cálculo. Seria muito interessante que no dia seguinte ao jogo o professor propusesse uma boa discussão com a turma para sistematizar alguns dos conteúdos envolvidos, perguntando quantas cartas havia no baralho, quais eram as configurações possíveis para dispor as cartas em linhas e colunas de modo a não sobrar carta alguma, explorar a contagem em escala na contabilização dos pontos obtidos por cada jogador, fazer um levantamento das cartas que formavam pares e, ao final dessa discussão, aproveitar para fixar ainda mais o conteúdo em exercícios por escrito. Seria muito bom que os alunos pudessem jogar outras vezes. Você deve estar se perguntando, e a subtração? Não tem nenhum jogo desses assim para subtração? Tem sim. A professora Silene também pensou num jogo sobre subtração. Inclusive, nesse jogo, que chama Torres, você pode contemplar a habilidade do segundo ano, a habilidade 05. Vamos conhecer mais essa opção? Vale lembrar que, além de auxiliarem na fixação de conceitos já aprendidos, os jogos são ótimos como fonte de motivação para a aprendizagem. Vamos jogar duas torres? Para começar, separe as cartas de um baralho de Ás a 9 ou 1 a 9 se você for usar o Uno. Confeccione com seus alunos os tabuleiros. Veja o modelo. O importante é que cada tabuleiro tenha o desenho de 2 barras divididas em 10 pequenos espaços. Eu fiz como se fossem os palitos do material dourado, mas se você preferir, deixe que as crianças usem a criatividade e enfeitem as torres. Vamos precisar também de cubinhos ou pedaços de EVA. Isso mesmo, eu estou separando 20 cubinhos, 20 para cada jogador. Mas se algum de seus alunos não souber contar até 20, tudo bem. Ele pode separar 10 e em seguida mais 10. Cartas viradas para baixo, 20 cubinhos e um tabuleiro para cada jogador. Pronto? O primeiro jogador desvira 2 cartas. Posiciona as cartas uma ao lado da outra e pega um cubinho para começar a preencher suas torres. O segundo jogador também desvira 2 cartas e pega um cubinho. Vamos observar um pouco mais? De novo, 2 cartas são viradas, mas dessa vez o jogador pegou 8 cubinhos.
mudou. E agora, o outro jogador desvira 2 cartas e pega 3 cubinhos. Você já descobriu a regra? Se você pensou em subtração, acertou. A carta de menor valor deve sempre ser subtraída. Mas se as 2 cartas forem iguais, o jogador então não pega cubinho algum, pois se eu subtraio um número dele mesmo, tenho 0 como resultado. E como se faz para ganhar a partida? Ganha aquele que primeiro consegue completar as 2 torres. Ops, ainda não foi dessa vez. Para encerrar o jogo, é preciso encontrar cartas que, subtraindo a de menor valor, o jogador encontre como resultado exatamente a quantidade de cubinhos que lhe resta. Caso você queira jogar com seus alunos propondo algumas variações, você pode selecionar as cartas de 1 a 5 e, nesse caso, o tabuleiro teria apenas uma torre. Mas se você quiser aumentar o tempo de jogo, o seu aluno pode confeccionar um tabuleiro com 3 torres. A carta com o número 0 pode ser incluída. E ao longo do jogo, cabe ao professor observar os recursos utilizados pelos alunos para calcular e, mais uma vez, disponibilizar material caso algum aluno tenha dificuldade nos cálculos de subtração. Para deixar um desafio para essa aula, que tal aplicar um desses jogos com os seus alunos? Ou então criar um jogo diferente, uma variação desses que foram apresentados, ou até um novo sobre a memorização dos fatos básicos. Se você fizer isso, tente registrar de alguma forma, ou escrevendo, ou gravando um vídeo, ou fazendo um PowerPoint, e vamos ver se a gente consegue discutir essas possibilidades. Pode apresentar para a sua turma, com os seus pares. Vamos ver se a gente consegue discutir essas novas possibilidades de ensino da matemática mais prazerosa, envolvendo ludicidade, que é uma coisa tão característica das crianças dos anos iniciais, certo? Pois bem, pessoal, então é isso. Até a próxima aula e bons estudos para todos nós, ok?